Nesta aula, o especialista, um homem branco grisalho de cabelo longo branco, com barba branca, usando óculos de grau, está vestido com uma camisa verde e uma sala de parede da cor branca, com uma estante de livros ao fundo. Olá pessoal, eu sou o Leandro Anton. Estamos aqui na 7ª aula do curso para pareceristas e gestores, né, dos editais da Política Nacional Cultura Viva, dentro da Política Nacional Aldir Blanc. Vamos seguir então aí com esse encontro fundamental que está acontecendo nesse processo nacional, né, de articulação nacional, para a formação e também conhecimento dos editais que vão estar sendo lançados ou já estão lançados e que vão começar a ser avaliados em todos os estados brasileiros e também em muitos dos municípios do nosso país. Esse ponto a gente vai estar falando um panorama geral dos editais, né, e o foco depois vai ser com relação aos critérios de avaliação, né, como é que a gente pode estar dando atenção, né, na avaliação e buscando aí destacar algumas questões. No panorama geral, nós temos nesse primeiro ano de Aldir Blanc, com Cultura Viva, nós temos 3 tipos de editais que vão estar disponíveis tanto para os estados quanto para os municípios, né? 2 deles são de fomento, né, que são para projetos continuados. Eles são editais que a gente chama que são voltados para entidades culturais, que pela Lei Cultura Viva, uma entidade cultural é aquela que é constituída de CNPJ, né? Então, desses de fomento, somente podem participar as entidades culturais, ou seja, quem possui um CNPJ e vai firmar um termo de compromisso cultural que tem um plano de trabalho por 12 meses, né? O terceiro edital, terceiro tipo de edital que também vai estar disponível é o de premiação Cultura Viva, e ele é um edital que tem a característica de ser sobre aquilo que já foi realizado, né? Ele é um prêmio sobre aquilo que já foi realizado e sobre a trajetória daquele coletivo ou entidade cultural. Aqui entra uma característica distinta nesse edital, que a participação ela pode ser feita também por coletivos culturais, que pela Lei Cultura Viva, coletivo cultural é aquela coletividade de natureza cultural que não possui CNPJ, tá? Então é um edital aberto, então, a quem não tem CNPJ, e aqui tem CNPJ, então a coletivos ou entidades culturais, e ele é sobre aquilo que já foi realizado e sobre principalmente a trajetória de quem realizou essas atividades, projetos, iniciativas, né, que fazem parte, então, da trajetória e que compõem o portfólio, o currículo, né, desse coletivo, dessa entidade cultural. Então, essas são as 3 modalidades, isso é importante a gente reforçar sempre, porque há essas diferenças. Vamos passar isso. O fomento, então, a projetos culturais continuados, de pontos de cultura. E, como eu disse antes, tem também 2 modalidades, o de pontos e de pontões de cultura. E os de pontos de cultura, né, que é para organizações culturais da sociedade civil, sem fins lucrativos, que podem, que são organizações que têm uma característica de base comunitária, né? O que é essa base comunitária? Uma relação, seja com uma temática, né, com uma linguagem artística, com processos estéticos ligados a um segmento, mas também a organizações que atuam dentro de bairros, comunidades indígenas, né, que daí também, ou territórios culturais, como indígenas, quilombolas, né, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, e todas as culturas populares que nós temos em todas as regiões do país, nos nossos estados, com uma característica de ter um processo que não seja só voltado para aquela comunidade, que sim é aberto também ao entorno, ao acesso ao público, ao acesso do território, ao acesso de pessoas que conheçam aquela manifestação cultural ou querem conhecer aquele espaço e possam também interagir com eles. Mas isso é uma relação, então, o que a gente chama de relação comunitária, uma relação aberta também ao público, de forma não só de assistir às coisas, mas também de participar de processos que essas organizações, essas entidades culturais colocam à disposição dos seus fazeres, né? Então, essa é a característica, e aí, para esse tipo de fomento,
existe, então, um edital que tem para além daquela trajetória dessa organização, que precisa ter adesão à política Cultura Viva, seja ela já certificada ou não, e depois a gente vai falar das similaridades e também das características um pouco mais dos editais. Essa, para pontos de cultura, para firmar termos de compromisso cultural e ter um plano de trabalho, ela tem um plano de trabalho com 3 metas obrigatórias, que vão ser essas 3 metas que estão em tela, que é formação e educação cultural, que é ligado ao quê? Atividades que são abertas ao público para poder acessar, desenvolver a técnica ou também o conhecimento a partir de um fazer, né? Bom, pode ser no teatro, pode ser numa manifestação cultural como um Bumba Meu Boi, pode ser oficinas ligadas à produção audiovisual, à fotografia, pode ser relacionadas à música, enfim, um ponto de cultura, ele não é um segmento cultural, né? E sim, ele abarca todas as linguagens, abarca todas as manifestações, mas a característica dele é aberto, tem uma relação temática ou territorial comunitária e que pode ser acessível. Então, uma meta obrigatória nos planos de trabalho é ter a formação e educação cultural naquilo que é pertencente à trajetória ou que não foi ainda feita pelo ponto de cultura, mas ela vai trabalhar sobre a sua trajetória principal. Isso é uma coisa importante, então isso é o que caracteriza a formação e a educação cultural, e ela tem que ser atividades gratuitas no momento que acessar o fomento pelo edital, e tem que ter também processos continuados, mas não somente pontual. Então, assim, tem que ser um processo de formação. Ele não é um encontro exclusivo, ele tem que compor um conjunto de encontros e um conjunto de ações nesse aspecto. A outra meta obrigatória, a mostra artística e cultural, isso, realização tanto de eventos, né, como de mostra daquilo que foi feito na formação e na educação cultural, né? Também outros processos que são feitos pela essa entidade cultural, ela coloca dentro do plano de trabalho que vai realizar, né? Que tem aí relação a linguagens, a questões de dança, de teatro, mas também a exposições, né? Ou a apresentações, né? Enfim, esse é o processo, ou também construir um processo junto ao plano de trabalho que reflita uma amostra daquilo que foi produzido a partir da formação e educação cultural também, ela acaba compondo essa amostra artística e cultural. E ela pode também ter a participação de convidados, pode construir aí, ou fortalecer algo que já é feito por aquela entidade cultural, que já faz algum tipo de festival, algum tipo de feira, algum tipo de evento, né, que faz parte da sua trajetória, ela inclui nesse plano de trabalho, e isso também é característica amostra artística e cultural. E o registro e divulgação é a terceira meta obrigatória, tá? Que está ligado exclusivamente não, está ligado aos registros, a colocação disso em mídias sociais, em páginas da internet, em divulgação em cartazes dentro do bairro, em produções de peças gráficas que vão dar conta também da realização desse plano de trabalho, há registros audiovisuais que poderão ser divulgados, ou até uma peça audiovisual que anuncia a formação cultural ou a mostra, enfim, são produções conectadas à divulgação e ao registro de mídia e também do que for feito durante o período todo de execução desse plano de trabalho. Dos pontões de cultura, o fomento, então, o seu plano de trabalho está conectado também à característica do que é um pontão de cultura, né? O pontão de cultura não é um ponto de cultura maior do que os outros. Ele tem uma característica de ação, que é atuar em rede, obrigatoriamente, né? E atuar para a rede durante esse período de 12 meses. Então, o plano de trabalho ele tem que ter a característica disso, e essa também é a característica da entidade proponente do pontão de cultura no edital. Ela tem que demonstrar essa trajetória de relação de atuação em rede com outras organizações, né? E atuando, seja tematicamente ou territorialmente, mas atuando em rede, desenvolvendo processos que sejam com outras organizações e não somente para a sua entidade, porque todo pontão de cultura é um ponto de cultura também, né? Mas isso, quando ele vai fazer um plano de trabalho ou uma ação como pontão de cultura e vai ser selecionado, ele também está atuando para uma coletividade de outras organizações e coletivos. Pode passar.
As metas aí, diferente, tem uma meta diferente da outra, que é a que eu estava falando antes, né? Além da formação e educação cultural, que já explanei, ela tem, e do registro e divulgação, ela tem a meta de articulação e mobilização de redes. Então, o plano de trabalho vai estar voltado nessa relação daí, com relação a fazer algum seminário, algum encontro, fórum, alguma articulação de formação para toda uma rede de outras organizações que são potencialmente pontos de cultura, ou que são já pontos de cultura certificados, enfim, vai atuar junto a essa rede e outras entidades que não precisam ser necessariamente pontos de cultura, mas que fazem parte de importância de articulação dessa rede. Às vezes escolas, às vezes alguma unidade de saúde, algum outro tipo de serviço que é importante à comunidade ou à temática, né, relações dessa natureza que vão ser parte dessa articulação desta rede. O edital de premiação, como citei antes, ele é voltado, então, a premiar aquilo que já foi feito e faz parte da trajetória, e é a trajetória deste coletivo ou entidade cultural. Então, está centrado em projetos, iniciativas, atividades, né, mas que se conectam à trajetória do coletivo também, à sua existência. A existência enquanto um grupo de teatro, a existência enquanto um grupo de tambor de crioula, a existência enquanto um grupo de tradições ligados à matriz africana, a territórios culturais, né, como indígenas e quilombolas, enfim, a trajetória, seja de uma entidade que é constituída de CNPJ, seja aquela que é um coletivo e que tenha um tempo mínimo de existência, como já foi falado, ou se ainda não passou nas aulas, mas é bem importante lembrar que para ser premiado é fundamental o coletivo ter no mínimo 2 anos de existência, comprovada a partir da data de lançamento do edital, ou seja, 2 anos para trás, ele precisa ter essa existência, e para as entidades culturais, no mínimo 3 anos. Tá? Isso são características importantes. E a premiação, ela não exige fazer uma prestação de contas. Né? Não, o que a gente chama de encargo, né? Ela não gera encargo. O encargo não está relacionado a impostos, né? O encargo aqui, no caso, de receber um prêmio, é que tu não precisa fazer um relatório, tu não precisa fazer uma prestação de contas, porque tu está sendo premiado por aquilo que tu já fez, né? Por aquela trajetória que tu já executou, que tu já exerceu. Então, essa é a grande diferença entre o edital, os editais de fomento, em que tu tem um plano de trabalho, mas também vai prestar contas, né, mostrando relatórios, fazendo a execução financeira de um processo que tu tem no plano de trabalho, e o prêmio não. O prêmio é sobre aquilo que já foi feito, então ele não gera o que a gente chama tecnicamente de encargo. Tá? Quais são as similaridades dos editais, e isso é bem importante para os pareceristas e também, em especial aqui, também para o entendimento dos gestores. Assim, existe todo o edital, obrigatoriamente, nessa fase, ele vai ter que ser certificador, ou seja, ele vai ter uma avaliação sobre a trajetória dessa entidade ou desse coletivo cultural, uma avaliação que vai estar concentrada num único bloco, quadro de avaliação, e que está conectada, essa avaliação, esses itens, esses critérios de avaliação estão conectados aos objetivos e os princípios da política cultura viva. Tá? E de todos os editais, então, eles são abertos não somente a pontos de cultura já certificados, eles são abertos a todos os coletivos e entidades culturais que ainda não têm certificação, mas que podem ser certificados com ponto de cultura e que têm relação com essa política pública e seus princípios e objetivos. Isso é comum tanto ao edital de fomento, ponto e pontão, quanto ao edital de premiação. Né? Existe, então, uma outra situação que é assim, todos os editais, eles precisam ter, para essa situação, ter um portfólio, né? Ter a entrega de um currículo, de uma trajetória que comprova que tu pode ser ponto de cultura. E qual é que é a diferença entre uma situação e outra? Aqui é que aqueles que não são terão uma avaliação, que a gente vai comentar agora, e para poder ter a classificação ainda no concurso, né? Já quem é certificado recebe uma pontuação no prêmio. Na premiação, como nós vamos ver, é somente a parte da trajetória, ou seja, que vai ser avaliada, e no de fomento tu tem a parte da trajetória
e compõe nota também a avaliação do projeto, tá? Então, o que é comum, na verdade, nesse caso, é que é aberto a quem é certificado ou não, e a todo mundo pode ser certificado como ponto de cultura, se ainda não é ponto de cultura pelos editais. Vou passar adiante. Existe também uma outra questão similar, que é a transversalidade da questão de cotas. Há uma característica distinta, só para que a gente possa... Isso aqui é uma ênfase que tem que ser dada, que é, assim, pontos de cultura são coletividades. Então, não é uma pessoa, um indivíduo que é certificado como ponto de cultura. É um coletivo, é uma entidade cultural, uma associação. Então, assim, as cotas, nesse caso, elas também refletem essa característica. E elas são comuns a todos os editais. Existem, então, como 25% das vagas devem ser obrigatoriamente destinadas a coletividades que tenham, pelo menos, composta na sua direção da associação, a entidades compostas da sua associação que sejam pessoas pretas e pretos, né? Da mesma forma, para indígenas, da mesma forma para pessoas com deficiências. As cotas são de 25%, 10% e 5% do número de vagas. Claro que quando tiver algum edital com vagas que não dê para fazer uma unidade, uma vaga, acaba que não tem, né? Isso tem lá no edital, vocês quando forem procurar e estudar a minuta de cada um dos editais, define como é que tu fazes essa divisão e os critérios de como é que tu consegue estabelecer uma, duas ou três vagas, depende da quantidade de vagas por cada edital. Mas é transversal, é presente tanto no de fomento quanto no de premiação, e como característica de coletividade, isso, a composição do coletivo ou da entidade cultural deve ser no mínimo de 50% mais um de pessoas pretas ou pretos, e pessoas indígenas ou com deficiência, se for uma entidade cultural. E se for um coletivo, da mesma forma. Também precisa o coletivo ter essa composição. No caso da entidade, é a direção ou a coordenação, a equipe eleita, né, pela associação que tem que ter essa característica. Se não for isso, para as entidades culturais, que é uma outra coisa importante, tem o plano de trabalho. A equipe que compõe o plano de trabalho, de direção, de coordenação, de direção, as funções principais, elas precisam ter isso. Ser 50% mais um das funções principais devem ser de pessoas pretas ou pretos, indígenas ou deficientes, para concorrer à cota. Do contrário, vai para ampla concorrência. Também as medidas de acessibilidade, elas devem estar presentes tanto na trajetória, né, isso conta um olhar, mas principalmente nos planos de trabalho, que aí a gente está focado para pontos e pontões. Os projetos escritos, né, eles devem oferecer não só medidas de acessibilidade, sejam elas físicas, comunicacionais, atitudinais, mas também os materiais de divulgação que são presentes na meta 3, tanto de pontões como de pontos de cultura, no seu plano de trabalho, precisam também ter medidas de acessibilidade, sejam no processo audiovisual, tu ter linguagem de Libras, tu ter audiodescrição, tu teres também processos que possam permitir, tanto visuais como auditivos, né, poder ser acessíveis esses materiais de divulgação, e também, aonde vai acontecer, também é importante demonstrar que tu tem pelo menos medidas atitudinais para poder acessar aquelas atividades, e claro que tudo isso na avaliação vai ter pontuação, né? Vai agregar na pontuação, mas são obrigatórias demonstração de medidas de acessibilidade nos planos de trabalho. Bom, as etapas, assim, e aqui é uma característica importante que mudou recentemente, mas já teve alguns editais aí lançados, é que hoje tu não tem que apresentar documentações para além da inscrição, do portfólio, do plano de trabalho, né, desses anexos principais, para tu habilitar não vai habilitar, para tu ter a tua inscrição validada, e poder, todo mundo participa da análise de mérito. Então, assim, tu não tem que apresentar negativas, documentos que, na verdade, foram para a fase de habilitação. O primeiro momento, a inscrição do projeto, ou a inscrição para o prêmio, ela será avaliada por todos os pareceristas.
né? A desclassificação por questões documentais, ela ocorre só na fase de habilitação. Então, tanto de qualquer tipo de documento obrigatório, seja para concorrer nas cotas, seja para tu poder participar depois de firmar ou receber o recurso, ou ter a certificação, ela passa para a fase de habilitação. No primeiro momento, é envio da ficha de inscrição, é envio, né, do portfólio, é envio do plano de trabalho. Então, todos terão o seu mérito analisado e a desclassificação por alguma questão documental ocorrerá na fase de habilitação. Importante também destacar que cada projeto, pelo menos, vai ser analisado por 2 pareceristas, né? E que as comissões de seleção, elas são paritárias, ou seja, elas têm metade do poder público, metade da sociedade civil. Bom, agora nós vamos para um segundo momento dessa aula, que é o foco no bloco 1, que está presente no anexo 2. Quando a gente fala assim, bloco 1, anexo 2, isso parece uma codificação difícil de compreender, a gente vai ver agora na apresentação, mas é importante assim, todos os pareceristas, né, gestores, também a sociedade civil que vai ser proponente de editais, esses editais todos já estão disponíveis na página do Cultura Viva, tá? Então, as minutas, né, na verdade, a minuta base, claro que ele, pelos entes federativos, vai ter algumas características diferentes de um município para o outro, de um estado para o outro. Mas a base que tem ali, inclusive, o quadro de avaliação que faz parte, os critérios de avaliação que fazem parte desse anexo 2, eles já estão disponíveis para estudar, para entender e para poder estar acompanhando, inclusive, com essa aula e com a aula presencial também, que depois nós vamos ter. Então, assim, aqui nós vamos estar falando da primeira parte de avaliação que é presente e é comum nos 3 editais. Como eu disse, tanto o edital de premiação como os de fomento, eles serão certificadores, né? Ou seja, se tu é um coletivo ou uma entidade cultural que vai participar do edital de prêmios, ou é uma entidade cultural que vai participar dos editais de fomento, para pontos ou pontões de cultura, todos vão passar por esse bloco de avaliação, que é os critérios que são determinantes para certificação, para quem ainda não é certificado. Para quem já é, ele vai estar entrando e vai ser também analisado para receber pontuação. A diferença é que, para quem já é certificado, não é desclassificado por não obter a pontuação mínima nesse bloco. Para quem ainda não é certificado, tem que obter uma pontuação mínima. Mas todo mundo vai ser analisado, esse bloco 1, e esse é o bloco que a gente chama o bloco da certificação como ponto de cultura. É importante lembrar que no Cultura Viva, a relação, ela tem uma relação de inclusão social, de direitos culturais, de direitos sociais. Portanto, tem 2 dimensões que precisam estar presentes, seja no coletivo ou na entidade cultural. Ela tem que ter presente a dimensão social, a atuação com direitos humanos, a afirmação de direitos humanos, direitos de comunidades e povos tradicionais, enfim, ela precisa atuar a partir também desta abordagem, da abordagem de direitos humanos, do mundo do trabalho, da inclusão social pelo mundo do trabalho na cultura, né? Da atuação com relação a processos de acessibilidade, a processos de sustentabilidade com relação aos impactos do consumo de resíduos, né? Todas essas características estão ligadas aos direitos sociais, da natureza, da preservação do nosso ambiente e da memória de nossas comunidades, de nossas coletividades de manifestação cultural e tradicional, com direitos humanos. Então, essa dimensão social, né, de acesso aos direitos, acesso à fruição, ela precisa estar muito bem caracterizada na trajetória de uma entidade ou de um coletivo cultural. E a dimensão estético-cultural, porque é isso, nós estamos falando de linguagens artísticas, nós estamos falando de práticas que têm relação com a produção cultural, com a produção artística, então a necessidade também de ter presente na trajetória do coletivo ou da entidade essa característica de ter exercícios, seja de fazer processos parte de uma manifestação de culturas
tradicionais, né, e está desenvolvendo isso e está conseguindo fazer sucessões geracionais, como também desenvolver alguma linguagem na música, no teatro, na fotografia, nas artes visuais, né, no artesanato, nos ofícios ligados, por exemplo, à confecção de instrumentos, né? Então, há um processo estético muito marcado dentro disso, e é a junção, aquilo que vai fazer uma conexão entre a dimensão social e a dimensão artístico-cultural e estética, que vai definir nessa sobreposição dessas duas dimensões, é que vai se enxergar que é um ponto de cultura ou não. Então, ele não pode ser só da dimensão social e não pode ser só da dimensão estética, né? Além da característica de ter uma relação comunitária, seja temática ou territorial. E que é e aí vocês vão encontrar ali, né? Existem, nesse bloco 1, que é para certificação, tu tens, então, itens que vão estar conectados aos princípios e os objetivos da Política Nacional Cultura Viva, que é a Lei 13.018, e está lá no artigo 6 dessa lei, né? Esses objetivos, essas características, né? Esses critérios, né? Que estão. Então, esse bloco está assentado, ele está conectado com aquilo que é regulado pela Lei Cultura Viva. E dentro disso tem alguns critérios que têm maior peso e que fazem essa situação que eu falei antes, essa relação da dimensão social e da dimensão estético-cultural se entrecruzarem, né? E fazer a característica de ser um ponto de cultura. E quais são... e aí depois a gente vai olhar, a Marge vai trazer para nós aqui em tela o quadro, mas eu vou citar aqui. Tem 5 critérios que têm um peso maior no universo de todos os critérios para fazer a análise da certificação. Se ela já representa iniciativas culturais já desenvolvidas por comunidades, grupos, redes de colaboração, por uma coletividade cultural, ou seja, aqui reforça que o ponto de cultura não é um projeto. Ele é uma trajetória que tem várias iniciativas, mas ela já existe. Quem cria um ponto de cultura não é o edital. O ponto de cultura ele já existe, o edital ele passa a reconhecer essa trajetória como um ponto de cultura pela Política Nacional Cultura Viva. Uma outra característica bem importante, então, essa trajetória tem que ter consistência, ela tem que demonstrar essas questões que eu estava abordando, demonstrar que ela já existe, pelo menos, no caso aqui dos prêmios, 2 anos, e há pelo menos 3 anos quem é entidade cultural, né, que tem CNPJ. Claro, quanto maior essa trajetória, mais consistência, mais força terá dentro da pontuação. Contribuir para o fortalecimento da autonomia social das comunidades. O que significa autonomia social? Autonomia de ação? É que realmente tu está ligado a essa questão da formação e educação cultural, né? Mas principalmente tu valorizar a voz dos lugares ou a voz daquele segmento cultural a partir dos processos formativos, dos processos que tenham relação de integração daquilo que tu está colocando à disposição e que tu está abrindo espaço para que essas formações elas fortaleçam a organização, inclusive de outros coletivos, ou valorizem ações que já estão presentes na comunidade e que ali, na relação do ponto de cultura, fortaleça ela e também renove novos atores sociais, né, na área da cultura, novos artistas. Então, isso e também a afirmação dos direitos humanos, dentro de processos que valorizem, visibilizem, que fortaleçam a presença de territórios culturais, né, de comunidades tradicionais, de comunidades vulneráveis que têm ações culturais ou que têm uma presença dentro do bairro e têm seus direitos à cidade sempre vulneráveis. E o ponto de cultura, a partir dos processos que ele faz, ele fortalece esses direitos. Então, essa autonomia social está ligada à prática do ponto de cultura, em conseguir fortalecer os princípios da cultura viva e dos públicos que são prioritários a serem atendidos dentro da política cultura viva, que se encontra na Lei Cultura Viva. Realiza atividades gratuitas e abertas com regularidade na comunidade. Isso aqui é fundamental. Esse é um princípio de inclusão, é um princípio de acessar novos conhecimentos, é um princípio de se descobrir. Então, tanto do público, né, e como também uma entrega desse conhecimento à sociedade para que ela possa também
se interessar, valorizar e o acesso a isso, entendendo que os públicos prioritários eles têm vulnerabilidade social e nisso uma vulnerabilidade econômica também para poder fazer formações ou para poder fruir ou assistir espetáculos, essa regularidade é importante. Agora, o ponto de cultura ele não precisa exclusivamente existir com atividades gratuitas, a sua trajetória. Não, mas na sua trajetória precisa estar destacado que ela faz isso, uma relação às vezes com as escolas, com um posto de saúde, com apresentações em praças, enfim, coloca à disposição e também informações. Mas ele também tem, o ponto de cultura não está privado de ter, e pelo contrário, atividades econômicas que também façam geração e sustentação da sua renda a partir dos seus fazeres. O que é importante é na sua trajetória que esses fazeres, em determinados momentos, com alguma frequência, eles são colocados também gratuitamente para atender a comunidade ou espaços comunitários ou de importância para as políticas públicas e para a educação e para a saúde. Ações da entidade coletivo que estejam relacionadas aos eixos estruturantes da Política Nacional Cultura Viva por meio de ações nas áreas de formação, produção, difusão sociocultural de maneira continuada. O que são essas ações estruturantes? Elas estão lá também na Lei Cultura Viva, no artigo 5º dela, onde tu vai estar falando sobre conhecimentos tradicionais, isso é uma ação estruturante, sobre interações e residências, na verdade, residências artísticas, tu vai estar falando de cultura e educação, cultura e saúde, né? Cultura e meio ambiente, né? Essas ações, agentes Cultura Viva, enfim, há uma série de ações estruturantes, comunicação comunitária, mídias livres, então na área da comunicação também, né? Na área do acesso às linguagens artísticas, das artes, lá procurando na Lei Cultura Viva, tanto o proponente, mas principalmente o parecerista, a atenção é isso, está ali e vai estar na ficha de inscrição isso, que também essa entidade ela vai sinalizar que ela está conectada a uma dessas ações estruturantes e que ela desenvolve dentro disso ações estruturantes. Isso é muito importante, porque por que essa tem uma pontuação maior? Porque fortalece a implementação e a consolidação a partir dos pontos de cultura da Política Nacional Cultura Viva. Então, essa é uma atenção especial que tanto o parecerista quanto os proponentes precisam ter. A entidade possui articulação com outras organizações, frentes, redes, participa de conselhos, participa de fóruns comunitários que discutem a cultura ou as questões do seu bairro, né? Tem incidência ou participação em espaços de participação de políticas públicas, né? Que tenham relação, que tenham transversalidade, que tenham sinergia, que tenham contato. Participo do Conselho da Criança e da Adolescência, né? Participo do Conselho de Assistência Social. Isso são políticas públicas que têm relação, ou são espaços de participação que têm relação, e são redes que têm relação com a política Cultura Viva. Então, esse item aqui tem uma valorização da participação e da construção de rede, porque isso é importante também. Um ponto de cultura tem uma característica, apesar do pontão articular a rede, fazer um processo para uma articulação da rede, o ponto de cultura também se relacionar com outras organizações e outras redes, para construir ações conjuntas em rede, coletivas, não só com sua coletividade, mas também com outras organizações que dão maior abrangência para além do seu bairro, para além do seu município, né? Enfim, isso é uma das características importantes que fortalece a cultura, a formação, a atuação, a captação, às vezes, de recursos, né? E demonstrar que tem essa disponibilidade e prática na sua trajetória de atuar em rede ou com outras organizações, ou de ter participação em espaços de política pública. Então, aqui a gente tem em tela, né, e vocês também vão encontrar, o que a gente chama de anexo 2, que está disponível, como eu disse, entrando na página do Cultura Viva, vocês vão encontrar ele. São os critérios de avaliação, aqui está o bloco inteiro. Só para mostrar nessa primeira lâmina aqui, assim, ali a letra A representa iniciativas culturais já desenvolvidas, que eu estava falando antes, pontuação chega a 10. O total de pontos desse bloco, e de todos os itens somados, pode chegar a 100. Para ser certificado como ponto de cultura, quem ainda não é, nesse processo desse bloco de avaliação, precisa atingir no mínimo 50 pontos. E esses 50 pontos vão dar conta da relação entre itens que têm dimensão social e dimensão artístico-cultural. Tem pesos diferentes, então, mas é importante, não foque na análise
ou melhor, o proponente, né, o portfólio, ele não pode estar focado só naquilo que dá mais pontos. Ele tem que conseguir, e não precisa também se preocupar que consiga fazer todas as coisas. Para obter a certificação, tu vai atingir a 50. Para ser premiado, precisa talvez de mais robustez, mas para ter a certificação como ponto de cultura, atingindo 50 pontos já é o suficiente para tu ter esse, vamos dizer assim, esse benefício já na participação do edital. E aí nós temos vários outros itens que estão aí, estimula a exploração de espaços públicos e privados para serem disponibilizados para ação cultural, né? Ou seja, ocupa escolas, estimula relações com escolas, faz ocupação de praças ou equipamentos culturais do município, né? Onde tu atua, ou da comunidade, aumenta a visibilidade das diversas iniciativas culturais, ou seja, aquilo que tu faz, a tua ação, está colocando em evidência, demonstra, porque publiciza, porque apresenta, porque tem relações com outras instituições, outras organizações, isso daí dá uma demonstração que tu visibiliza as tuas ações, os teus projetos, né, na tua trajetória. Promove a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos interculturais, isso atua com a diversidade étnico-racial dentro das suas atividades, a diversidades geracionais, né, com relação a pessoas que são mais velhas, anciãos, né, tem essas relações, afirma direitos humanos, questões relacionadas a gênero, relacionadas aos direitos civis, de modo geral, o direito à cidade, enfim, são processos da diversidade cultural e diversidade também intercultural, que a gente promover o diálogo entre os diferentes, né? Consegue fazer encontro em públicos diversos, consegue promover atividades que atendem públicos diversos ou que afirmam, né, esses processos, isso é importante. Garante acesso em meios de fruição, né, e produção e difusão cultural, enfim, aquilo que estava falando das atividades gratuitas também, né, ou da sua mostra, da apresentação de uma música que foi produzida ou de uma exposição fotográfica que foi produzida, coloca isso, faz essa difusão e também permite a comunidade acessar e ver isso, promove momentos de exposição, de apresentação, né? Enfim, assegura a inclusão cultural da população idosa, estava falando antes também da questão da diversidade, né? De mulheres, jovens, pessoas negras com deficiência, LGBTQI, enfim, de baixa renda, porque são públicos prioritários, porque a política Cultura Viva, os pontos de cultura, tem como uma das suas características, dentro daquilo, da sua trajetória, o combate às desigualdades sociais. Então, aquilo que a gente faz a partir do audiovisual também tem um compromisso em conseguir trabalhar, não é exclusivo todas as peças audiovisuais que a gente fez no nosso grupo, mas que dentre delas demonstre que tu tens na sua trajetória produções que também façam esse combate às desigualdades sociais. Contribui, ali eu falei, então, é um dos itens da autonomia social, né? Então, essa coisa da formação e educação cultural. Promove intercâmbio em diferentes segmentos da comunidade, isso. Consegue fazer dialogar diferentes partes da comunidade, bairros, povos tradicionais, que às vezes se relacionam com o meio urbano, e como é que isso se dá, afirma isso, faz esse intercâmbio. Consegue também levar o seu trabalho a estar dentro desses espaços que são diferentes nos territórios regulares, numa comunidade rural, numa comunidade de povos de matriz africana, num quilombo, enfim. Essa integração, ela é importante, e também a sua atuação e seu intercâmbio, a sua articulação, né? Estimula a articulação nas redes sociais, de cultura, então dá visibilidade disso conectado à educação, como um princípio de cidadania cultural. Ou seja, expor a importância da atuação do coletivo ou da entidade cultural no processo educacional, né? Na conexão com a educação, na conexão com a memória coletiva dos lugares, né? Com a história dos lugares. Isso é bastante importante, mas junto com a educação, com a valorização do espaço da escola pública ou da educação nos processos também da cultura de base comunitária, e fazer essa provocação e essa integração. Adota os princípios de gestão compartilhada entre os atores não governamentais do Estado. Isso aqui é uma coisa muito importante. Nos editais, vocês vão ver que tem a questão do comitê gestor, né?
E parece, o que é o comitê gestor? Assim, um conselho comunitário, um espaço de participação de pessoas que não são integrantes, às vezes, do nosso coletivo e nem da nossa associação, mas que a gente promove o diálogo. E promove um diálogo para que conheçam a gente, mas também que possam contribuir com a difusão, ou às vezes contribuir com a divulgação, contribuir com o acompanhamento daquilo que a gente faz, quando a gente acessa recursos públicos. Então, a relação é uma relação de fortalecimento da democracia e da participação. E aí, entre entes culturais, a sociedade civil e o Estado. E quem é o Estado, às vezes, dentro da nossa comunidade? A escola pública, o posto de saúde, um centro de assistência social, né? Enfim, a gente buscar esse diálogo, a Secretaria Municipal de Cultura ou o Departamento de Cultura, né? Ou outros espaços públicos que são de importância para a existência da prática desse ponto de cultura e que também deve ser colocado a fazer o debate, a ter a participação. Então, esse item ele se conecta lá depois, a gente vai ver. O comitê gestor comunitário não é uma coisa que precisa estar no estatuto da associação, que às vezes tem até, né, um conselho de anciãos, um conselho comunitário da sua. Tem várias associações que têm isso, né? O coletivo também não precisa ter ali, ele não precisa fazer parte, integrar as partes formais, mas sim ter essa prática bem documentada, bem demonstrada, que outras pessoas, outras organizações e também espaços de políticas públicas possam e são convidados e participam, e você promove essa articulação no território ou na temática que atua o coletivo, a entidade cultural. E essa é uma gestão compartilhada da sociedade civil e também da sociedade civil para o Estado. Fomenta a economia solidária e criativa, é isso, né? Como disse antes, além de ter atividades gratuitas na sua trajetória, é importante também demonstrar que tem atividades econômicas e que tanto a associação quanto o coletivo ele possa desenvolver. Às vezes participa de feira, participa de festivais, então recebe cachês, demonstra isso daí, se prepara para isso, mas dentro dos princípios da economia solidária, onde há um processo que a coletividade toda se beneficia, a coletividade do seu coletivo cultural ou da sua associação desse processo, né? Valoriza também fazeres ou artefatos que são relacionados às culturas locais, né? Mas isso, desenvolve a partir do seu fazer produtos, cria artesanatos, cria comercialização de algum processo com o princípio de que isso beneficia a toda a coletividade da qual faz parte daquele ponto de cultura de alguma forma. Demonstrar essa gestão também, autogestão, né? E também esse processo e potencial econômico de renda para quem participa do coletivo ou da associação. Protege o patrimônio cultural e material, né? Memórias da comunidade. Bom, o patrimônio material, às vezes, tu não tem quando a gente fala disso, são as pessoas, né? São as histórias de um bairro, personagens, uma mestra, um mestre, alguém que fez, algum artista, algum agente cultural, algum agitador cultural da nossa comunidade que a gente vai lá e valoriza, faz algum registro, né? Produz alguma coisa junto, ou leva para frequentar o espaço do coletivo ou da entidade cultural, para fazer uma roda de contação de histórias, para falar da sua trajetória com relação ao seu fazer, né? Esse é o patrimônio imaterial, está nas pessoas, está na referência que nós temos das nossas comunidades de práticas culturais importantes, né? Sejam temáticas, às vezes um atuador, um artista, uma atriz, um ator de teatro que é importante para a comunidade teatral, e essa valorização é preservar a memória comunitária da comunidade do teatro ou preservar a memória do território, do bairro, da comunidade, né? Das tradições, porque a gente está falando, tem um volume muito grande de pontos de cultura que são ligados às culturas populares tradicionais. Aliás, é um dos públicos prioritários da Lei Cultura Viva, né? Então, isso é importante. E às vezes, poxa, mas a gente não tem nenhum mestre, nenhuma mestra, né? Não tem, mas aí, lá pela cidade, trabalho com fotografia. E aí trabalho junto com a escola, e a gente faz percursos dentro do bairro e valoriza a história do bairro, a memória do bairro, constrói acervos, ou aproxima gerações de memórias que não são visíveis nem dentro da escola,
e às vezes não são reconhecidas pela própria comunidade, mas a prática cultural, a partir de uma linguagem, seja do teatro, da dança, se inspira nessas trajetórias e aproxima essas gerações. Isso vai criando também a valorização da memória coletiva. Então, entenda que não é só as tradições, né, que estão voltadas nesse patrimônio material e imaterial, né, é também as práticas com relação à memória coletiva do lugar. E o patrimônio material, sim, está ligado, às vezes, a uma estação de trem, né, alguns espaços importantes onde tu valoriza a ocupação daqueles espaços para manter ele atuante, ter sentido para toda a comunidade, a cidade, ao povo que está envolvido, né, que aquilo possa ser preservado, a edificação, um tambor, algum instrumento, algum outro tipo de artefato. Uma música ou cantigas, né? Enfim, que estão ligadas, e as culturas tradicionais, claro, que estão, na sua totalidade, são isso, tanto material quanto imaterial, elas têm muito do que tem que ser preservado dessa memória. Apoia e incentiva manifestações culturais populares tradicionais, isso, às vezes tu não é uma comunidade tradicional, mas tu apoia. A tua coletividade apoia, abre espaço para apresentação, aquilo também se conecta, né, com aquilo, promove a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos interculturais, que é um item anterior, né, entendo que nada é isolado aqui também, né, mas é importante dar ênfase, às vezes, a isso que está trazido. Então, realiza, apoia e incentiva as manifestações, traz, né, uma dança afro para dentro, uma dança tradicional de alguma comunidade indígena de trajetória, ou valoriza também as manifestações culturais populares, enfim, de danças de rua, do hip hop, do muralismo. E às vezes tu não pratica, volto a dizer, a entidade não faz, mas ela incentiva, ela abre espaço, ou fortalece e visibiliza essa prática para fortalecer ela dentro da comunidade, dentro da sociedade. Realiza atividades culturais gratuitas e abertas, como eu disse antes, é um dos itens importantes. Isso não significa que a tua trajetória não cobre também pelo que tu faz, mas tu tem que demonstrar isso, porque nós estamos falando de uma política pública de inclusão, de direitos sociais, e que isso é importante. Né? O acesso a esses conhecimentos, a essas produções, ela também deve se dar não só por valores econômicos, no sentido monetário, mas também permitir isso ser demonstrado no seu portfólio. E aí, ações da entidade coletiva são relacionadas aos eixos estruturais, também falei antes, né, não vou me repetir aqui, só reforçar que é importante ler a Lei Cultura Viva, olhar na Lei Cultura Viva o que são as ações estruturais, e também vai estar refletido na ficha de inscrição. Pode passar. E, por fim, né, essa entidade articula aquilo da questão da atuação em rede, né, que eu te falei, ou participação em conselhos, em espaços de participação da sociedade para discutir políticas públicas, direitos sociais, afirmar, né, também as importâncias das políticas públicas, e também a construção de rede dentro do Cultura Viva em especial. Tá? E para ser certificado é isso, são 50 pontos que têm que ser atingidos ali. Tá bem? O anexo, então, esse bloco que a gente falou antes está presente nos 3 editais. Como eu disse e reafirmo aqui, todos os editais são certificadores. Então, esse bloco daqui, ele é estruturante. No prêmio, é só ele e as pontuações extras, se houverem no edital, tá? Mas é só ele no prêmio. E aí o prêmio é sobre toda a trajetória. No plano de trabalho, que é os fomentos, né, para pontos e pontões, é ele mais o projeto que a gente vai estar olhando daqui a pouco também um pouco. E o que está conectado a esse bloco 1? O anexo 3. Pode botar em tela para nós o anexo 3. Quer passar a slide? Isso, botou em tela aqui. Está pequenininho, mas assim, gente, está lá disponível também, tá bom? Esse é o formulário de inscrição. Todos os 3 editais têm o mesmo formulário de inscrição. Não importa se for para premiação, não importa se for para pontão de cultura ou para ponto de cultura ou fomento. Esse é o formulário de inscrição. Tem os dados iniciais, o coletivo, que está representando o coletivo ou a entidade cultural na inscrição, vai ter algumas perguntas de qual é a característica de quem está escrevendo, porque são importantes, gente. É muito importante a gente entender que isso gera indicadores, né, do acesso. Então, saber dessas informações é informante para o futuro da política pública, a afirmação dela, da sua importância, indicadores. E aí, a partir do item 4.4 ali, só dar uma subidinha ali, só para a gente olhar o item 4.4, que eu acho que é importante, gente,
Porque tem uma questão nos editais que diz respeito a essa pergunta daqui. As atividades culturais realizadas da candidatura acontecem em quais dessas áreas? E aí vai aparecer. Por quê? Existe 20% das vagas de qualquer um dos editais da PNAD, e aqui no Cultura Viva não é diferente, eles devem ser ocupados por propostas que venham de comunidades, de coletivos, de entidades que estão em zonas que são consideradas periféricas ou vulneráveis. Então, isso aqui vai ser uma situação importante, inclusive, para o gestor depois definir e a comissão de seleção enxergar essas coisas. Nós temos 30% das vagas, no mínimo, para as culturas, para entidades e coletivos que são de trajetória comprovada das culturas populares e tradicionais, tem as cotas e tem também os 20% para os territórios periféricos. Então, essa pergunta diz respeito a isso, e quem quer concorrer dentro disso, fortalecer o seu concurso, tem que marcar isso aqui, se faz parte desse tipo de território, atua junto a esse território, ou tem sede dentro desse território, desses territórios. Pode passar. Aí, a partir daqui, gente, do 4.5, é que entram as conexões também com o bloco 1 da avaliação. E aí eu queria trazer aqui, ó, a candidatura atua em quais ações estruturantes da Cultura Viva? Aquele item que tem 10 pontos, aqui ela vai estar. Isso aqui está dentro da lei, Cultura Viva, e aqui está num quadro. A candidatura atua em quais áreas e temas do conhecimento que podem ser compartilhados? Isso aqui vai estar trazendo a característica da amplitude, assim, das linguagens, né, das atuações, mas tem que ter coerência com o seu portfólio. Isso não pode, tu tá colocando só para demonstrar, eu faço tudo. Não, é bom olhar aquilo que está realmente marcante e presente, tanto para o proponente, mas principalmente para o parecerista, na hora de buscar esse esforço de olhar se tem coerência. Vamos passando. Atua diretamente com qual público? Isso também tem relação no plano de trabalho, em especial, assim, faz importância lá no quadro, né? Quais os públicos que tu atende? Lá também tem questões de direitos, falando de população idosa, crianças, comunidades LGBTs, enfim. Mas aqui também a gente vai ter uma característica, isso também gera indicadores, mas também se conecta de alguma forma com o bloco 1, mas com a parte, para quem tem plano de trabalho, isso aqui é importante. Porque tem uma pontuação também depois no quadro de avaliação. Indica também a faixa etária e a quantidade de público. Isso aqui são características importantes que também valorizam assim, o alcance, a abrangência, o impacto, né, desse coletivo e dessa entidade. Isso também, de alguma forma, contribui para fortalecer o encaixe nos itens de avaliação. Aí, a partir do 4.8, deixa eu só ver se é o 8 ali na imagem. Descreva as atividades desenvolvidas pela entidade ou coletivo cultural. Isso. Esse item começa direto da sua trajetória, né? Já é iniciativa existente, já fez, então ela vai descrever. E claro que quem vai apresentar uma coisa é para aquilo que a gente já fez. E aí tu vai dar um reforço naquilo que está no teu portfólio, visualmente, com um recorte de jornal, ou um link de uma reprodução de uma matéria que saiu num site, né, de uma rede social, fotografias em que tu demonstre também aquele. E, claro, não dá para soltar lá, e tu tem que conseguir situar no tempo, ou seja, no mínimo nos últimos 2 anos tem que estar bem apresentado, ou 3 para quem é entidade cultural, 2 para quem é coletivo, mas o anterior também, mas também tu conseguiu organizar isso, né? Mostrar, nominar que atividade tu desenvolve e aquilo que tu está ilustrando no portfólio. E aqui tu pode fortalecer aquilo com uma descrição que vai fortalecer o teu portfólio. Então, isso aqui tem a ver também com o item, né? Que é, essa iniciativa já acontece, né? E como ela acontece? Vamos lá, vamos descendo. Só para mostrar, então, a próxima página. Daí, de um modo geral, todas as perguntas, gente, elas estão... Ó, a 4.9 é mais afirmativa ainda. Aí ela é idêntica ao primeiro item do quadro de avaliação do bloco 1. E assim vai indo. Todas elas estão conectadas ao bloco 1. E o que importa também para o plano de trabalho? Isso vai demonstrar que aquilo que tu vai estar propondo não está desconectado dessas situações. Né? E tu pode até citar nesse formulário de inscrição, que é o anexo 3, algumas coisas que vão vir fazer parte do plano de trabalho para quem é para ponto e pontão de cultura, que vão ter um plano de trabalho de 12 meses, porque o de prêmios é o portfólio, e ali a resposta é sobre fortalecer o que está no portfólio.
Vamos tocar adiante. Os critérios que garante... Eu não vou colocar aqui como menos pontos, né? Acho que a gente dá uma retificada, mas assim, é o que está lançado ali, estratégias, incidência e qualificação nas políticas setoriais, projetos que prevêem estratégia de promoção e difusão nas redes dos pontos de cultura, mas isso tem relação com aqueles critérios de avaliação que fazem parte da trajetória e que podem fornecer a certificação, mas também vão compor parte da nota nos editais de fomento, ou vão ser a totalidade, praticamente, da nota, se não tiver bonificação extra, daqueles que vão concorrer a prêmios, que é sobre a trajetória. Então, isso eu já expliquei bastante, né? Então, os critérios de avaliação, eles constroem para os prêmios, é a trajetória, é o que eu já fiz, então ela não é, só não será a totalidade dos pontos se for inserido pelo ente federativo, seja pelo município ou pelo estado, ainda um bloco de avaliação de pontuação extra. O que seria a pontuação extra? A pontuação extra vai ser, se pode ter pontuação extra para quem já é certificado, como ponto de cultura, mas pode ter pontuação extra para quem faz parte de um território que queira ser valorizado dentro do edital e tu ter ali uma pontuação extra, ou por alguma outra questão que estão presentes, né, são explicadas no anexo de critérios. Ao ler, vai entender lá, o gestor pode estar colocando essa bonificação, tem lá os critérios, e se o gestor colocar essa bonificação, atendendo também à escuta dentro daquilo que foi feito, das características do edital que podem ser mexidas com a comunidade cultural, com a rede dos pontos de cultura da sua cidade, aquilo daí vai ser inserido no edital do estado ou do município. No modelo que vocês têm acesso, não está, só diz o que pode. Então, assim, voltando para a gente focar aqui, qual é a totalidade da pontuação para quem vai para a premiação, que é sobre a sua trajetória? É basicamente o bloco 1, essa é a totalidade. E esse bloco 1 também, atingindo 50 pontos, tu pode, quem não é ainda certificado, ser certificado. O que vai para o edital de fomentos a pontos e pontões de cultura, né? Que vai compor a nota. Tu tem também um bloco que a gente vai ver que é sobre a análise do projeto. Aqui é uma característica importante. Como a gente disse, a gente valoriza, e o princípio de valorizar a trajetória e não o projeto somente, dar mais peso ao projeto, está nessa característica do edital de fomento. Metade da nota, ela será composta pela trajetória, a outra metade sobre o projeto. Portanto, a trajetória terá um peso de 50% sobre a nota final. O projeto, ele, claro que tem que ter consistência, isso vai ser parte da análise dos pareceristas, mas entenda que uma trajetória consistente pode colaborar, às vezes que a gente não consegue passar por papel, né, uma comunidade, algum grupo, né, que tem dificuldade de escrever o projeto de uma maneira mais consistente, ele não deixará de estar concorrendo, né, porque metade da nota final dele será composta por sua trajetória e sua relevância, isso é uma demonstração daquilo que ele faz, tá? E, então, essas são as diferenças. Prêmios, praticamente a totalidade da nota é sobre, ou totalidade praticamente mesmo, né, sobre a trajetória, e o fomento é um somatório e uma divisão entre a trajetória e aquilo que está sendo apresentado, que vai fazer parte do plano de trabalho. O anexo 1, 2 e 3 são comuns a todos os editais, sendo que o anexo 1 e o 3 são idênticos a todos os editais, seja de prêmio ou de fomento. E o 2, como vou reforçar de novo, a diferença é que para o prêmio só tem o bloco 1, né, e talvez a pontuação extra, e para o plano de trabalho, que é o de fomento, tem o bloco 1, o 2 e talvez também a pontuação extra. Vamos seguir. E aí nós vamos para a última etapa aqui da nossa aula, que diz respeito à avaliação do plano de trabalho do projeto. Aqui, essa última etapa, ela é destinada a quem vai participar do edital de fomento, como ponto ou pontão de cultura. Ou seja, vai apresentar um plano de trabalho, vai apresentar uma planilha financeira de aplicação desses recursos também, com equipe técnica, com custos de capital, por exemplo, sei lá, compra de equipamentos, né? Despesas rotineiras que envolve o fazer, sejam uma internet, uma energia elétrica,
né, ou materiais para as oficinas, processos de produção cultural, às vezes, para uma apresentação, enfim. Tu tem, então, aqui a gente entra nisso. Então, assim, a partir daqui, nós temos o anexo 4 e o anexo 5 muito importantes. O anexo 4 é o plano de trabalho, na qual compõe esse plano as metas obrigatórias, e o anexo 5 é o plano financeiro, a aplicação dos recursos para cumprir essas metas. Então, isso é característico para o edital de fomento, né? Para firmar um termo de compromisso cultural e para ter uma ação continuada por 12 meses acessando esse recurso. Para pontos de cultura, como eu falei no início, reforço, são essas as 3 metas obrigatórias, né? A formação e educação cultural e os processos. Como eu disse antes, a mesma coisa, também aí para os pontões, há uma mudança na meta 2, né? Que no plano de trabalho dos pontos de cultura, tu tem mostras e artísticas, né? Como algo que precisa constar obrigatoriamente, e a meta 2 dos pontões tem que ter constar ações que demonstrem articulação e mobilização de redes de pontos de cultura já certificados ou de organizações que possam compor essa rede ou de organizações de apoio de importância para essas redes. Tá? Os critérios de avaliação, eles vão passar nisso. A proposta do plano de trabalho, bom, eu recebi a certificação já certificado como ponto de cultura, mas eu não posso fazer uma proposta de plano de trabalho que não consiga ter, né, a adesão à política cultura viva, né? Enfim, isso é importante ter, né? A gente tem que continuar fortalecendo a trajetória. Pode trazer ações novas, mas desde que fortaleça os princípios e a política cultura viva como um todo. Então, isso é importante ter coerência no plano de trabalho também, com aquilo que demonstra a trajetória dessa entidade e dessa entidade cultural, né? Seja para os seus fazeres próprios, que é o TCC de ponto de cultura, seja próprios não, aquilo que tu tem na sua trajetória, que tu coloca à disposição ao processo conjunto com a comunidade, ou com as comunidades temáticas ou territoriais, seja da sua trajetória enquanto articulador de redes ou mobilizador de redes, também tem que ter isso de importância para a política cultura viva. É uma demonstração, se avalia a capacidade técnica, né? Então, a equipe que está mostrando se tem coerência, as funções estão sendo trazidas ali e também a trajetória daquelas funções minimamente, o currículo, algo parecido com aquilo que vai ser executado, né? Se aquilo que tu está solicitando, a entidade demonstra no seu portfólio que já fez projetos de igual ou parecida magnitude de aplicação de recursos, de tempo de trabalho, de desenvolvimento de processo, né? Isso tudo demonstra uma capacidade técnica e gerencial. Então, também para as entidades culturais que vão participar dos editais de fomento, o seu portfólio também tem que trazer, para além do plano de trabalho, uma demonstração da sua trajetória de execução de projetos. É importante mostrar isso. A dimensão desses projetos, a complexidade deles, pessoas envolvidas, né? Enfim, isso é uma condição que colabora para o parecerista, e o parecer vai dar atenção também nisso, a fazer essa avaliação da capacidade técnica e gerencial. Vamos passando. O impacto, como eu disse, assim, um ponto de cultura, ele tem ele tem que ter muita definição e demonstração de ter a dimensão social e a dimensão cultural, a dimensão estético-cultural e a dimensão social e de direitos, né? De atuação, de compromisso. Então, esse impacto ele é avaliado aí, né? Na sua proposta e também na trajetória. Nunca está desassociada a trajetória, nesse caso do plano de trabalho. O plano de trabalho nunca está desassociado da trajetória. Isso é uma coisa importante na hora de estar cuidando, porque parece que você vai ter visto lá, fez o bloco 1, né, se apropriou bem do portfólio, leu com atenção as perguntas, enfim, está impregnado daquilo e, claro, isso já flui na hora que for analisar o trabalho. Mas nessa análise, a gente vai ter que revisitar, e às vezes, né, é importante, então, ter a relação que isso não está desassociado. A relevância do projeto, enfim, fortalece aquelas práticas, realmente está atendendo, colocando à disposição da comunidade
formações que realmente façam inclusão, gerem impacto à autonomia social, né? Isso tudo é importante dentro de uma relevância do projeto. Bom, a trajetória é isso, como eu disse, tem uma compensação importante na análise na nota final, que a trajetória compõe 50% da nota final de um projeto de fomento, mas o plano de trabalho precisa ter essa demonstração também. Então, a relevância está nisso, né? No fortalecimento, na articulação da rede, é relevante para aquela rede, demonstra, né, a entidade, conhecimento daquela rede e de relevância daquilo que ela está propondo para a rede e também uma demonstração, às vezes tem documentos, né, questões documentais de apoio, né, vários pontos de cultura, uma região inteira, uma comunidade temática, isso tudo vai construindo legitimidades sociais, de articular aquela rede, mas também tem que enxergar se aquilo tem relevância para aquela rede, aquelas propostas ali. E também para a política nacional e os objetivos, reforço. Nada é separado, tem uma transferência o tempo inteiro, essa observação, por isso estudar as políticas estruturantes, estudar ou ler, né, com atenção a política cultura viva, a instrução normativa, por exemplo, que regula a política cultura viva, é bem importante que isso colabora com a fluidez, né, com o fluir da análise para o parecerista. E, lembrando, né, a comissão de gestão como um todo, de avaliação como um todo, ela vai ter momentos que também vai ter que tomar decisões, e isso é importante todo mundo conseguir contribuir com essas reflexões. E o proponente, atenção a observar isso. Viabilidade financeira e sustentabilidade, é isso, né, gente? Eu tenho que demonstrar que aquilo é viável financeiramente, né? Para fazer, sei lá, uma produção cultural, tem que demonstrar que aquilo dali é viável. Se não for viável com todo o recurso, tem que demonstrar que tem parcerias afirmadas que vão complementar, mas com o plano de trabalho, se vai ser só com ele, tem que realmente, dentro do plano de trabalho, estar demonstrada a viabilidade. E isso é importante os pareceristas terem conhecimentos, buscarem informações junto a valores de determinado tipo de produção que vão estar sendo propostas, a valores de hora-aula, né? Valores de noção sobre, enfim, mobilidade, sobre custos operacionais. Isso é importante a gente, enquanto parecerista, minimamente se abastecer disso. Tem aí páginas como a do SalicNet, onde que tu tem para valores, né, dentro da lei de incentivo à cultura, a Rouanet, tu conseguir, às vezes, buscar lá, se tem dúvida, buscar se subsidiar disso ou saber onde pode, de repente, tirar uma dúvida, né, com isso, para ver se aquilo dali tem uma viabilidade financeira. E é muito importante que e a sustentabilidade é isso, assim, que projeto que faz, se ele está realmente fortalecendo as trajetórias, se está conseguindo realmente fortalecer, inclusive, o coletivo, a relação com a comunidade. Então, essa sustentabilidade está ligada também nesse processo de o que está sendo proposto que tenha coerência com isso, né? E, além do que, no sentido ambiental também, importantíssimo, e se tem perspectivas disso continuar acontecendo e voltar tanto a acessar recursos públicos, mas também, de repente, de ter autonomia econômica com relação àquilo poder ter uma circulação, ou poder ter convidado, poder fazer geração de renda daquilo. Isso tudo compõe a parte da sustentabilidade, a outra, de fato, é pragmaticamente, aquilo é viável fazer financeiramente com aquilo que está sendo proposto e o valor que tem disponível, isso é importante. Vamos passar. Inovação e criatividade, é isso, sempre conseguindo... E aí, bom, é difícil até de citar, mas às vezes uma técnica nova, às vezes um uso de tecnologias, né? Às vezes relações também que vão desdobrar daquilo que tu sempre fez, tu vai criar um novo produto, em um outro suporte, vai fazendo um suporte audiovisual, aquilo que tu sempre fez, como teatro de rua, e isso vai ter, né, uma inovação dentro do processo da sua atuação. Às vezes não é nenhuma inovação tecnológica, mas é inovação naquilo que tu sempre fez, e tu traz isso. Vai para outro lugar, né, vai para outro suporte, vai para um livro, né, vai para processos de contação de história, enfim. Há uma série de questões também, enxergar a inovação não como uma coisa só tecnológica, mas também dentro daquilo que é a trajetória do fazer principal, levar a outro suporte,
tornar mais visível, dar mais visibilidade e mais acesso a isso, né? E a criatividade, soluções, né, para os processos, isso é muito importante, e também das relações, né, com o território. Que atividade vai se ter, né, nisso daí, vai projetar, e, sei lá, estou aqui pensando, né, como é que tu também muda a forma que tu se apresenta para dentro do território, para dentro de uma comunidade, mas vamos pensar no território, como é que tu se apresenta na tua amostra, então a criatividade, a inovação está muito ligado, às vezes não só a tecnologia, mas a forma como tu traz novamente aquilo que tu está fazendo, que tu tem uma trajetória, mas que tu traz para um outro olhar, né? E a capacidade de mobilização e inclusão, isso é muito importante, como disse, tanto na formação cultural, como na articulação de redes, né, como na mostra, ali tu vai ter essas dimensões, e então todos os itens, eu não vou entrar no bloco 2, só vamos baixar ali a Margem para o bloco 2, né, então no bloco 1, então tem todos os itens, aquilo que eu estou falando, mas é isso, esse aqui está disponível, né, está acessível, esse processo ele não muda. O que é importante, tanto para o parecerista, como para o proponente, como para o gestor, a minuta foi fornecida pelo Ministério da Cultura. Então, o quadro de avaliação principal não muda. O que ele vai ter agregado, aí tu pode baixar lá, mas lá embaixo, que é a possibilidade, tanto no editor, mais para baixo ainda. Aí. Tu pode ter um novo bloco, isso vai ser definido a partir do ente federativo e da escuta que ele faz. Que ele pode agregar bonificações extras. E que bonificações são essas? Né? Vai estar explicado aqui. Mas o que importa é que ela pode chegar no máximo 5 pontos, essas bonificações extras. Tu pode ter 5 bonificações de 1 ponto, pode ter uma só de 5, né? Mas ela não vai ultrapassar 5 pontos. Tá? Não vai ultrapassar 5 pontos. Isso é fundamental, então ela vai equivaler no limite ao valor total da nota 5%. Tá? Sobe de novo, Marge, só para mim dar um destaque aqui, dentro para baixo agora, voltar ao público lá, só para mim destacar isso. Então, mais uma vez, tá? Tem um detalhamento, mais um aqui. Os planos de trabalho precisam, tem pontuações, né, que vão falar sobre públicos, né? Então, aqui tem uma atenção, e aí tem que ter a demonstração no plano de trabalho, no formulário de inscrição, que isso, tanto a trajetória, quanto associado aquilo que ele está propondo, né? Porque lá para sentar na trajetória, não estou propondo, mas tem a trajetória do atendimento. Lá tem a trajetória, eu vou dar 1 ponto, né? Não vou dar 2. Vou dar 2 pontos se ele tem na trajetória e se ele está atendendo, né? Então, assim, é só para a gente ir. A mesma coisa, você não tem que verificar a trajetória e aquilo que ele está trazendo, né? Para poder variar do 0 ao 4. Não apresentou nada, é 0, né? Aí é 0. Para isso daí. Não apresentou nada, é 0. Mas aí depois você tem dois níveis, né? Um intermediário e o mais alto. Desse intermediário mais alto, acho que aí tem a relação entre o que tu apresenta e plano de trabalho que tem de trajetória para ver. Claro que no plano de trabalho também há consistência, né? Mas a trajetória pode contribuir para pelo menos tu mostrar que tu tem alguma pontuação nisso daí, e aí o parecerista vai criar a sua matriz de abordagem, né? A sua forma e que vai levar isso a todos que ele vai avaliar, né? Mas aí o proponente também lembrar nisso, né? Ele não pode se afobar em querer mostrar tudo, mas ele precisa mostrar onde ele tem consistência, e aí a gente poder ter essa graduação. Não mostrou nada, é 0, essa é a parte mais fácil, mas depois ali tu tem uma graduação entre trajetória e plano, né? Consistência de plano também, tá? Vamos passar. A soma dos pontos da pontuação, nesse caso, do plano de trabalho, é isso, né? 50 pontos da trajetória, 50 pontos, até 50 pontos do plano de trabalho, e que tu tens aí, se tiver a bonificação, faz a média entre esses dois e a bonificação só agrega, né? Então, assim, tive 40 pontos no plano, na minha trajetória, porque eu cheguei a 80, então é 50, metade, eu tive 40, e eu tive mais 45 no meu plano de trabalho, eu atingi 90, né? Então, a metade, então, vai ser isso daí, né? Posso fazer a metade já de 40 mais 45, ou pegar 80 mais 90, a divisão desses dois aí vai dar a minha nota final, que vai ser 85, né? Nesse caso. E se tiver
Bonificação agrega isso. Ela não é feita uma divisão, é feita uma soma daí de 1, de 2, de 3, de 4, até 5 pontos extras, que é o que pode ser colocado como bonificação nisso. E finalizo assim, gente, existe aí um primeiro momento, né, de escala nacional, né? Só que não é o modelo definitivo, né? Mas ele é o processo que vai nos permitir ter avanços futuros, e nesse momento é isso que nós temos. Então, apontar possíveis melhorias é muito importante, mas neste momento, os critérios, as bases são essas, elas não vão ser alteradas. Elas serão essas as bases, né? Para os pareceristas nesse primeiro momento, e para os gestores e para os proponentes. Agora, tanto quanto a gente tem aqui inteligências sendo construídas coletivas extraordinárias, entre gestores, em escala nacional, entre pareceristas em escala nacional, né? Com diferenciações regionais, com, né, uma série de portas de entrada com muita riqueza. E também os próprios proponentes, porque a política cultura viva, ela tem um espaço de participação social. Então, a sociedade também leva as suas avaliações para mudar em ciclos futuros questões que estão, nesse momento, fora do lugar, ou que poderiam ter uma outra definição, uma outra característica, um outro valor de pontuação, um item que não precisaria existir, enfim, há uma série de questões que vão ser vistas por essas frentes todas, né? Esse curso traz essa grandeza de ser uma chamada para a gente poder também estudar e, na prática, ver aquilo que às vezes a gente produz a partir de referenciais. Nada que está colocado nos editais, eles não estão nos referenciais daquilo que já foi feito em editais de Cultura Viva. Tá? Ele não saiu do zero, isso daqui não é um ponto de partida do zero. Mas ele, dentro dessa construção, que vamos ter por 5 anos junto, pelo menos 5 anos, junto à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento, ela é um primeiro passo. E assim a gente pode estar fazendo. Então, apontar, começar a anotar. Já tirar dúvidas agora, mas não vai se alterar, não se altera o estatuto, não se altera a minuta, não se altera o quadro mais. Essas alterações, os ajustes, elas vêm para o futuro. Então, esse momento também, que nós estamos produzindo uma inteligência coletiva na prática, a partir de várias frentes, ela também ser apontada. É um momento também da gente, quanto parecer, anotar tudo, a gente chegar, isso ser encaminhado, depois sistematizado por o Ministério, enfim, isso tudo é importantíssimo. E a sociedade civil também, a partir dos espaços de participação, seja da Comissão Nacional, seja dos fóruns, virá a ter esses momentos também de trazer isso, mas neste momento, esses são os instrumentos, esses são os critérios, este é o formato que está comum a todo o país, com pequenas variações, porque é os espaços que podem alterar, tá? E aí, termino também lembrando que os editais, eles têm de fomento uma outra coisa também de ser de desconcentração, né? E uma das situações territoriais de desconcentração nos planos de trabalho, nos TCCs, é que se o município fez TCC, né, fez edital de TCC, o edital de TCC do Estado, para aqueles proponentes daquele município, que podem também participar do Estado, todo mundo pode participar. Tá? Na hora de firmar o TCC, vai poder firmar só um. Na hora de receber prêmio, seja do município ou do Estado, vai poder receber só um, mas tu pode se inscrever, não há vedação. Agora, uma coisa importante, o Estado, ao lançar TCC, ele vai priorizar de que forma os municípios, as entidades de municípios que não têm nem a política Cultura Viva implementada pelo PAR, pela aplicação de recursos da PNAB, ou tem, mas não tiveram TCC. Essa entidade que é desse município, ela largará com 20 pontos extras. Isso também está nos editais de fomento. Isso é importante. E concluo também dizendo que pontões de cultura é uma obrigatoriedade dos estados a fazer esse edital. Mas não é impossibilitado, não é vedada o lançamento também de edital de pontões de cultura pelos municípios. Mas dentro dessas atribuições federativas, nesse primeiro momento, a gente colocou uma obrigatoriedade aos estados terem que fazer lançamento desses editais de pontões. Tá?
Os municípios não têm vedação, mas a gente botou essa obrigatoriedade para enxergar ainda numa atribuição federativa de mais o TCC para pontos e o prêmio, né, ser também não só do Estado, mas também nos municípios, isso daí. Tá, gente? Olha, muito obrigado, assim, a gente vai se encontrar numa aula virtual presencial, né, ao vivo, na verdade, no dia 17 de setembro, onde espero que com isto que a gente conversou hoje possam estar trazendo essas perguntas, né, aquilo que não ficou nítido, ou outras coisas que talvez eu não tenha abordado, ou não tenha ficado, enfim, bem exemplificada e coisa e tal, que tenham dúvidas, a gente possa também estar trabalhando na aula presencial de uma maneira interativa. Então, um forte abraço e até breve.